Boa tarde a todos e cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje, 11 de maio de 2022, quarta-feira. Mais um dia em que o Senhor nos deu como oportunidade. E todos os dias são lindos quando estamos na presença do Senhor. Amém? Vamos estudar mais um salmo. Salmo 131. É um salmo com 3 versículos. Nós estudamos o menor salmo, que é o 117, com 2, né? E agora nós estamos aqui com o salmo 131, com 3 versículos. Ele vai dizer desta forma, e escrito está: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem com coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe, tal é minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O salmista, ele vai dizer aqui, esse salmo é um salmo de Davi, ele vai dizer aqui como ele estava numa posição de humildade perante ao Senhor. Ele começa a dizer: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. E nós podemos refletir sobre como hoje existe tantas pessoas soberbas, arrogantes, orgulhosos, que têm sentimentos até enraizados no coração. E esses sentimentos, eles podem afetar não só a pessoa, mas todos que estão do lado dessa pessoa. Porque esse sentimento leva a pessoa a se achar melhor do que o outro, a se achar super capacitado, achar que na força do braço dele ele consegue todas as coisas, enquanto na verdade o salmista ele vai se posicionar aqui como alguém simples, alguém que está se colocando como uma criança, alguém que está se colocando fragilizado, quando ele vai dizer assim: de certo fiz calar e sossegar a minha alma, assim igual, né, a uma criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Ou seja, a criança, quando tem a amamentação interrompida, de certa forma ela fica fragilizada. E o salmista, ele vai dizer exatamente isso: Senhor, eu me calei. Senhor, eu estou aqui como uma criança. Senhor, eu não estou me exaltando. E nós sabemos que Davi foi um homem extremamente bem-sucedido nas batalhas. Alguém que foi tirado de trás das ovelhas, que ele cuidava das ovelhas do pai dele, e foi colocado de frente a um reino muito poderoso. E ele entendia que por mais poder que ele tinha na terra, o Senhor tinha muitos maiores poderes. Ele entendia a soberania de Deus. Ele entendia que o coração dele não poderia ser orgulhoso e nem os olhos dele arrogante. E ele vai deixar isso claro: Senhor, o meu coração não se elevou, nem de soberba, nem de orgulho, nem de exaltação, e nem os meus olhos não se levantaram com orgulho, com arrogância. Mas ele estava envolvido com as coisas grandiosas que o Senhor tinha para com ele. Irmãos, em muitos momentos nós achamos que sabemos, nós achamos que podemos. E muitas pessoas projetam, sonham, imaginam coisas grandiosas para si mesmas, se exaltam, né? Colocam soberba no coração, arrogância no coração, mas, no entanto, a maioria
das coisas que os seres humanos planejam para si, não dão em nada. E isso gera frustração. E por que não dão em nada? Porque todo o controle está na mão do Senhor. Cabe ao homem fazer planejamentos, planos, sonhar, sim. Isso é humano, isso é natural, mas a última palavra vem do Senhor. O homem pode fazer planos, mas é o Senhor que os traz à existência. E ele vai dizer que ele estava humilde, que ele estava se humilhando perante ao Senhor, que ele não estava com olhar e nem coração elevado. E eu não estou dizendo isso que é porque seja errado sonhar, ou projetar, ou desejar, ou planejar. Não, isso é humano, torno a dizer. Mas a grande lição que Davi vai dizer aqui, ele vai falar assim: acalmei e tranquilizei minha alma, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como esta criança. Porque a criança, quando ela está sendo desmamada, porque ela já se alimentou. Então, além de ser uma criança fragilizada, frágil, porque ela ainda está amamentando, mas ela está acalmada, ela está tranquilizada, porque ela se amamentou. E Davi vai dizer, assim como essa criança que terminou de amamentar, que foi desmamada, ou seja, acabou de amamentar, eu sou assim também. A minha alma está assim também. Ele está nos ensinando, lance as suas expectativas, seus sonhos, seus planejamentos aos pés do Senhor. Faça como Davi, seja como uma criança no que se refere confiar no seu pai. Uma criança, quando está no colo da mãe, ela sente o cheiro, né, do leite. E ela vai de encontro ao local que o olfato dela está levando. Ela confia que ali tem alimento. Ela confia que ali vai ser saciada a fome. E nós precisamos ser como uma criança, confiar no Senhor. Nós precisamos tranquilizar a nossa alma e desejar viver a vontade de Deus para com a nossa vida. Dessa maneira, nós iremos ser uma pessoa completa perante ao Senhor e feliz. Eu não estou dizendo completa em relação ao mundo, porque o mundo, cada dia, ele traz uma coisa diferente. Cada dia ele nos propõe algo diferente. Cada dia ele nos propõe algo que às vezes nem é tão necessário assim, mas os nossos olhos cobiçam aquilo que a modernidade nos traz. Às vezes nós temos um aparelho muito bom, mas surge um outro, um aparelho celular ou televisão, ou videogame para criançada aí, surge um com uma geração acima, os olhos já cobiçam. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, nós sabemos que o Senhor é aquele que nos preenche. O Senhor é aquele que nos sacia. O Senhor é aquele que nos tranquiliza. E com esse pensamento, Davi coloca a esperança no Senhor. Ele vai dizer, põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora para sempre. Espere no Senhor. E é essa mensagem que vem ao meu coração e ao seu coração essa tarde. Coloque a sua esperança no Senhor. Coloque os seus planos, suas realizações, os seus projetos, as suas dificuldades, as suas tristezas, as suas ansiedades no Senhor. Confie que aquilo que for da soberania e vontade do Senhor, Ele vai realizar. O Senhor é que pode. O nosso coração não deve ser orgulhoso. E nós devemos sim ser como uma criança que acabou de ser amamentada. E mesmo frágil, ela está ali tranquila. Tranquila. Quase que 90% das crianças que terminam de amamentar, e eu encerro aqui, elas adormecem. E nós precisamos aprender. Adormecer no Espírito Santo, certo da vitória. Certo que Deus já preparou um sono, porque Ele nos dá o sono, assim como nós vimos que não adianta o guardião
Ele está na porta guardando. Não adianta edificar a casa se o Senhor não está nela. Inútil será levantar de madrugada, comer pão de dores, dormir tarde, porque o Senhor aos seus amados, Ele dá o sono. Lá em Salmo 127 vai dizer isso. E assim como essa criança que acabou de amamentar e adormeceu tranquila, sem preocupação nenhuma, assim nós precisamos ser quando entregamos algo para o Senhor. Descansa no Senhor e o mais o Senhor fará. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um nesta tarde mais que abençoada em nome de Jesus.